Olá, bom dia pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso programa de formação Dev Flutter. E hoje nós vamos iniciar o nosso aplicativo de consulta de CEPs, embora a gente vai precisar ver um pouquinho de parte teórica, tá? Porque esse nosso aplicativo ele já começa a fazer a conexão com APIs. Então aqui a gente vai utilizar uma API que chama ViaCep. Grande maioria acho que já viu também, eu já ouviu falar desses caras, eles são bem famosos aí, e estão no mercado há bastante tempo também. Ah, dá para fazer também direto pelo correio, pelo menos tinha uma API dos Correios que ficava liberada para a gente consultar, tá? Eu só não consegui conferir se ela ainda está no ar, porque ela ficava no ar, de vez em quando eles tiram, aí depois quer cobrar, porque estava aquele negócio de privatiza, não privatiza. Então ficou uma briga, né, com a API mesmo deles. Mas essa da ViaCep funciona e traz as informações bonitinhas para a gente. É super simples de usar também e é free, o que é mais legal. Tá? Então vamos lá. O CEP, né? O CEP é a sigla de código de endereçamento postal, criado e utilizado pelos Correios para facilitar o encaminhamento e a entrega de correspondência aos destinatários. O CEP é uma informação indispensável na correspondência, pois identifica todos os detalhes do endereço. No Brasil, o número do CEP é formado por 8 algarismos que identificam o endereço do destinatário da correspondência, facilitando a entrega. O CEP pode estar relacionado a uma região, um bairro específico ou até mesmo ao prédio do destinatário da correspondência. Para facilitar a criação dos CEPs, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos dividiu o Brasil em 10 regiões postais. O código de endereçamento postal ajuda na triagem, no encaminhamento, na distribuição de todas as correspondências ou encomendas. Cada número do código identifica todos os detalhes do endereço. Então tá aqui. Esse é o primeiro app que vamos criar com o consumo de APIs, né? API é o acrônimo de Application Programming Interface, ou em português, interface de programação de aplicativos. E essa interface é o conjunto de padrões de programação que permite a construção de aplicativos e a utilização de maneira não tão evidente para os usuários. A API é a matrix dos aplicativos, ou seja, uma interface que roda por trás de tudo. Enquanto você usufrui de um aplicativo, sistemas desktop ou on-site, a sua API pode estar conectada a diversos outros sistemas e aplicativos, e tudo isso acontece sem que você ou o usuário, vamos colocar, perceba, tá? Aqui a gente tem um videozinho bem curtinho explicando sobre a API ali no dicionário do programador. Eu vou dar o play, eu só queria que vocês confirmassem para mim que vocês vão ouvir o áudio, tá? Áudio ok? Ouvindo. Ok.
Isso aí, galera. Então, está explicado o que é uma API para vocês de forma interativa. No nosso caso, a gente vai usar a API do ViaCep, tá? Então, o ViaCep é um web service para consulta gratuita de códigos postais de endereçamento do Brasil, tá? Para realizar a consulta, basta fazer uma requisição HTTP para a API do ViaCep, então obter o retorno das informações, o básico, né? CEP, nome de cidade, código, etc. Por exemplo, se a gente quiser consultar o código do município de um determinado CEP ali de uma cidade, é só digitar o URL viacep.com.br/ws, coloca o número de CEP e a alteração que eles fizeram recentemente foi de colocar, então, barra formato que você quer o retorno. Então, se você quer o formato, o retorno em JSON, você já põe barra JSON. Se você quer o retorno em XML, você põe o retorno barra XML. E se você quer no Piped, você põe. Se eu não me engano, o Piped vai parar daqui a algum tempo, tá? Eles já estão notificando. Mas super simples consumir CEPs dentro dessa nossa API, tá? E já que a gente está falando de JSON, tá? Que é o que a gente mais usa no dia a dia, tá? Usa o XML para trafegar dados? Até usa, tá? A gente pode ter APIs aí que retornam para a gente o XML, tá? E dependendo como é o serviço que a gente está usando, a quantidade de dados que retorna, a gente acaba estourando a capacidade do JSON. Tem um limite de informações que o JSON consegue trafegar para a gente. Então, se eu estiver trabalhando com um volume de dados muito grande, eu vou estourar o JSON e vou ser obrigado a consumir em XML essa informação. Tá? Mas também são as exceções, tá? Consumir XML são as exceções. O dia a dia nosso é consumir JSON, né? E já que a gente consome JSON bastante, vamos então entender o que é um JSON, né?
Então é isso aí, galera. Agora que nós já aprendemos o que é um JSON e o seu formato, no nosso aplicativo, a gente então vai precisar pegar o retorno do ViaCep, que é em formato JSON, que a gente vai escolher. E como a gente está trabalhando com orientação ao objeto, a gente vai precisar criar uma classe, né, que seria a model, tá? Que contenha justamente a modelagem desse objeto JSON retornado. E além disso, a gente também vai deixar nessa classe a responsabilidade de fazer a conversão do que vem do JSON para o formato do nosso objeto e vice-versa, tá? Então, quando a gente for iniciar o nosso app, a gente vai criar uma classe, ResultSep, e ela tem que representar exatamente o arquivo JSON que está sendo gerado na resposta do ViaCep para a gente, tá? Só que a gente não vai fazer isso manualmente. Então, a gente vai usar justamente esse site quicktype.io, que converte JSON em código para um monte de linguagem, inclusive para a nossa linguagem, que é o Dart. Tá? Então, vamos lá. Para gerar o CEP, né, que a gente vai digitar, que nós vamos utilizar. Vocês vão digitar aí no navegador de vocês, tá? Eu vou abrir ele aqui numa nova janela para não bagunçar nossa vida e compartilhar com vocês. Então, estamos aqui. Eu vou lá, viacep.com.br /ws o CEP 010010000 /JSON e tá aí o retorno da ViaCep para mim, tá? Então é o CEP aí da Praça da Sé para a gente ter. Agora eu quero então aproveitar e gerar toda a classe pelo ViaCep. Vocês estão vendo a minha tela do Chrome, né, gente? Sim, tô vendo. Ah, beleza. Então, abri uma nova abinha aqui e vou no QuickType direto. App, quicktype.io. Tá? Ele já abre aqui o exemplozinho né, um welcome aqui para gente, aqui faz nada. Aqui que é o legal. Tá? A não ser que você queira uma classe, né, mais sofisticada, tá? Eu praticamente não preciso mudar nada do que ele já tem aqui. A não ser que o seu código seja, né, especial. É só trocar, ó, a linguagem que você quer usar. Eu vou aqui de C# até o TypeScript aqui embaixo, passando por Swift, Ruby, Python, Kotlin, já o próprio esquema normal de JSON. E a gente vai achar aqui no meio, ó, o nosso Dart para ele converter. Venho no ViaCep, copio o retorno, que os dados aqui para mim não interessam agora, né? Venho aqui, colo o retorno, escrevo aqui nome da classe, que a nossa depois vai acabar sendo o result_set, e ele já cria para mim, ó, ele importa o Dart convert, ele já cria aqui, ó, o nome da classe para string, já faz qual que é a função, vai chamar o JSON decode, tá? Aqui ele faz o JSON encode, se eu precisar, já está aqui para mim todos os objetinhos, né, que retornou, já definiu eles aqui, tá? No caso, como a gente vai ter a história do no safety, que entrou no Dart agora esse ano, né? Ou eu vou precisar vir aqui e colocar a interrogaçãozinha, grudadinho no G aqui do string para tornar todos os dados no label, ou eu vou ter que pôr um required aqui neles, tá? Particularmente, eu prefiro colocar a interrogaçãozinha aqui,
porque vai que alguma informação venha quebrada ou que o CEP que eu digitei não exista, evita que dê algum tipo de erro ali no nosso código, tá? Mas, ó, essa é a parte bacana. Ele já faz os maps para a gente, né? Então, eu já tenho aqui, ó, o factory para mim, para transformar o de JSON para objeto e o contrário para mim colocar de objeto para JSON. Então, eu não preciso ficar reescrevendo a roda quando a gente estiver desenvolvendo aqui. Isso é o mais bacana de usar o QuickType para a gente converter, né, JSON. Qualquer JSON, né? Porque não importa para a gente. Se eu quiser fazer isso aqui em C Sharp, tá aqui. Quem gosta de .NET aí, ó, faz os usings, né? Que são os imports ali. Cria aqui, ó, o namespace para vocês e, cara, vai fazer bonitinha a declaração para vocês e todo o código para mexer. Que mais que vocês trabalham aí? Java. Tá aqui a classe em Java também. Todos os importa pouco para Java, né? Faz todos os imports que tem que fazer. Aquela história da conversão de data que Java, né? Às vezes eles dão uma implicadinha. Python também às vezes enrosca com data, tá? Com date time. Tá? A gente mudar aqui para Python. Python já é um pouquinho diferente, né? Uma linguagem um pouquinho esquisitinha. Assim, eu não sei. Eu não sei se eu gosto de Python. Eu não descobri isso ainda, tá? Não consegui chegar na conclusão se eu gosto ou não, se eu acho legal ou não. Mas está aqui, ó. Gerei a classe bonitinha, tá? Aí você vai inventar de fazer isso aqui no braço, você esquece uma vírgula, você esquece um detalhe, você esquece um passo do processo aqui dentro, não funciona. Cara, vamos nessa vibe nossa de não ficar reinventando roda, né? De aproveitar sempre a roda que já existe, senão a gente está enrolado. Beleza? Show de bola. Gente, agora quem se perdeu fui eu. O que que eu estou mostrando na tela para vocês? O navegador. Ah, que legal. Então tá bom. Era para ser ele mesmo. Pá, 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 pá. Não era para ser ele, não. Volta aqui. PowerPoint. PowerPoint aparecendo. Sim, para ver a aula agora. Show de bola. Então, não se preocupem por enquanto, tá com nada, tá? Ó. Além de estar tudo aqui na apostila, na próxima aula, quando a gente for desenvolver para valer mesmo o nosso app, essa parte de entrar no site, sair do site, pegar, voltar, mexer, converter, já pôr nome de classe, copiar, colar, a gente vai fazer todo mundo junto de novo. Então, isso daí é de boa para a gente, tá? Vamos lá, então, dar sequência aqui nessa parte teórica para a gente já poder iniciar o app, né, na próxima aula, tá? Na segunda-feira. Então, tá lá. Muito bem. Agora vamos criar, então, uma classe que vai chamar ViaCep Service. Então, criei a model e agora ela vai servir para se conectar à API, não à APU, né? Eu vou corrigir aqui do meu lado, mas depois, na hora que eu gerar o arquivo para vocês, está bonitinho. Vai conectar a API do ViaCep utilizando o HTTP, tá? E converter a resposta do JSON para o objeto ResultSep que a gente já criou. Então, a gente já viu lá que as conexões de API são requisições HTTP, geralmente HTTP REST, e o JSON, para a gente aqui dentro do nosso código, vai acabar virando um objeto ResultSep para a gente poder trabalhar justamente orientado ao objeto, tá? Toda comunicação com o serviço, banco de dados, API, arquivo e etc., utilizam métodos assíncronos aqui para a gente, tá? Aonde quem chamou
não precisa esperar por sua execução. E a aplicação poderá continuar normalmente sem bloqueio, ou seja, ela vai procurando a resposta para mim lá na internet, enquanto isso a minha aplicação está continuando trabalhando. Quando ela tiver a resposta, ela traz a informação e atualiza o que tiver que atualizar, tá? Quando o método terminar, ele pode voltar para o ponto que foi chamado e dar continuidade ao que estava fazendo. Parece meio óbvio isso aí para a gente hoje, né? Mas se a gente voltar um pouquinho lá no tempo, na época do COBOL, do Clipper, não era desse jeito. Então o cara falava assim: emite a lista da folha de pagamento da empresa. Cara, você mandava imprimir os recibinhos de pagamento, até não acabar de imprimir aquilo, você não fazia mais nada. Você tinha que esperar. Tem 1.000 funcionários. Tá. Aquilo ficava lá imprimindo. Quem estava trabalhando era a impressora, mas você não podia usar o PC, porque ele ficava travado, parado, esperando terminar a impressão. Tá? O Windows é o que ele é hoje porque ele já começou a permitir que a gente fizesse, né? Mandasse imprimir e pudesse fazer outra coisa ao mesmo tempo. Tá? Isso já quando ele permitiu isso daí, com o spool de impressão ali, já era quase um deus. Ele foi, né, elevado ali, porque a gente sofria muito com isso daí. E na web, né, nos métodos aqui, no comecinho, bem nós estamos falando aí de... Poxa vida, a internet chegou no Brasil em 96, 97, né? Nós estamos falando dessa época aí, né? Época dos dinossauros andavam sobre a Terra ainda. Então, a gente não tinha muita coisa assíncrona em aplicação, porque a gente não estava acostumado a trabalhar com isso, tá? Então, você fazia uma solicitação, por exemplo, para pegar uma lista de clientes, o app ficava parado esperando aquilo lá voltar. Quando a gente fala em mobile, que já é um pouco mais recente, vamos falar aí em 2010, Android na versão 2, também não tinha o método assíncrono para ele, tá? Ele era assíncrono. Então, se eu tivesse que bater numa API ou num servidor qualquer ali para trazer uma lista de produtos ou uma lista de clientes, eu tinha que esperar essa lista acabar para poder continuar o app. Ele ficava enroscado. O máximo que a gente fazia era criava ali uma caixinha ali né, um dialog ali com aquela bolinha virando, ou alguma mensagenzinha aguarde, carregando arquivos e tal, mas porque queria criar. Depois de um certo tempo, e eu falo para vocês que é aquela história do Android KitKat, que eu sempre repito, quando entrou o KitKat na jogada, aí virou o jogo. Aí já não era opcional criar a tal da caixinha pedindo para guardar e usar método assíncrono. Aí já era obrigatório. Então, qualquer método que demorasse mais do que 2 ou 3 segundos para rodar, o Android disparava um erro. Se você não tivesse dentro de uma sync task, dentro de um método assíncrono dele. E o Kotlin trouxe aí as corrotinas para a gente para fazer isso daí. Tá? Então, o que antes era opcional virou obrigatório e hoje é o padrão. Então, ou é assíncrono ou simplesmente não é. Tá mais ou menos nessa vibe o trabalho nosso. Beleza? Tranquilo até aqui, né, pessoal? Sossegado, né? Sim. Para a gente, então, matar a nossa teoria, vamos só ver um pouquinho do que é essa conexão de HTTP. Esse aqui é rapidinho também, acho que 2, 3 minutinhos de vídeo. Assim a gente já elimina toda a parte teórica para a gente.
E é isso aí, galera. Dúvidas do que a gente viu hoje? Tranquilo. Sossegado, né? Mas Tranquilo. realmente a gente tem bastante teoria, né? Bastante gente que vai assistir esse curso também não conhece. Cara, HTTP eu vou deixar na hora que eu gerar o PDF para vocês e postar a apostilinha bonitinha, vai ter link ali para todos os códigos de erro, para todas essas coisas. Caso um dia vocês queiram fazer uma aplicação que retorne exatamente a mensagem, tá? Mas quem daqui nunca passou por um 200 OK quando chamava um PHP que não estava inserindo? Você cria o PHP ali no servidor ali para fazer um insert numa tabela de MySQL e criou também o PHP daquele jeito mais simples, do pior jeito que você poderia criar ele, e o cara vai lá e retorna 200 para você, porque processou, aí você vai ver na tabela não inseriu nada. Então, mesmo no 200, a gente às vezes tem problemas ali com o que a gente chama de OK, né? Tá? Já no consumo de API é um pouco mais difícil. A API geralmente não vai usar PHP para conectar banco de dados, né? Vai fazer alguma coisinha mais legal. Hoje em dia, as APIs aí são o quê? Node, .NET, Java. Já tem um pouco mais de segurança também para a gente trabalhar. Certo, galera? Boa. Beleza. Vamos parar a nossa gravação aqui da aula de hoje.